Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. Signo de Áries, arianas e arianos, que a alegria de viver esteja contigo, Áries. Vamos lá para a tua previsão, tuas tendências, Áries, para as próximas horas. A semana de fato começando aí nessa segunda-feira. O que é que vai rolar? Fica aqui que eu te conto tudo, tá, Ares? Que a alegria de viver esteja contigo, signo de Ares Tarô. Por favor, o que é que os arianos podem esperar para as próximas horas? Ares, arcano do cavalo de ouros. E aqui, Ares, pode estar falando muito de possíveis contatos que você pode fazer agora, que são contatos muito progressivos. Embora a tendência possa parecer um pouco lenta, um pouco mais parada, em algumas questões aí, talvez até financeiras, para esse início de semana, o cavalo de ouros pode sim estar falando de um momento em que você se encontra mais produtivo, tá? Mais produtiva, mais produtivo, talvez focado em um processo, focado em uma questão, podendo até estar entrando em contato com pessoas que estão na mesma vibe que você. É como se qualquer contato ou qualquer ideia que você está manifestando no momento, por mais que lento que pareça, por mais calculado que seja cada passo que você dá, e isso parece que é um pouco lento, o resultado vem, tá? Claramente aqui vem para falar de um momento em que o cotidiano, Ares, ele pode estar falando um pouco mais alto, tá? Principalmente para questões de trabalho. Então, para trabalho, o lance está mais para cotidiano, para questões que de alguma forma você está pensando em fazer, que você está construindo. Então, pode ser aquele dia, né, essas próximas horas em que você possa se encontrar, inclusive, mais focado em questões de trabalho. Sinto muito isso aqui com o cavalo de ouros, tá? Ó, o mago, que anuncia aqui iniciativas, desenvolvimentos, ideias que você pode estar colocando em prática. Para quem trabalha com público, é um excelente momento, tá? Se você está pensando em alguma ideia aí, Ares, que vai te colocar para trabalhar com público, que conversa com pessoas ou que produz algo para pessoas, eu vejo o mago aqui como um arcano muito positivo para esse tipo de atividade, tá? É como se o momento pedisse, olha, usa tuas habilidades. Você sabe. Então, ó, vai rolar aquele negócio que eu vou participar na segunda-feira, nas próximas horas. Dá o teu melhor, que possivelmente você vai tirar alguma coisa muito proveitosa disso. Amor, tá marcado aí algumas coisas para essa segunda-feira na minha vida. Como é que vai ser? Olha, o mago disse que tu vai chamar a atenção, tá? O mago geralmente chama a atenção, você consegue manipular, você consegue gerenciar tudo que está ali à tua volta, por isso que eu estou falando. É aquele bom momento, Ares, para colocar em pauta seus objetivos, colocar em pauta suas questões financeiras, suas questões de trabalho, que pode ser favorável para você. E vou dar uma dica aqui com o mago, tá? Se você puder e der para fazer algo diferente, faça, tá? O mago sempre vem com iniciativas diferentes. Não tenha medo, Ares, de chamar a atenção ou fazer as coisas de uma forma diferente. Isso pode sim trazer para você resultados extremamente positivos, tá? Vamos de mais tendência para o signo de Ares. Tarô, por favor. Ó, tá vendo? Ó, As de copas. Então a gente tá falando aqui de inícios. Aqui pode estar vindo inicialmente para campo amoroso. Para campo amoroso, alguns arianos já começam essa segunda-feira aí com parcerias, com amor, o amor sendo mais aprofundado. Talvez aquele momento em que você tenha uma sensibilidade mais aflorada para algumas questões. Podendo aqui, Ares, você está vendo alguém que de alguma forma aquece seu coração, deixa você feliz. Boas iniciativas para campo amoroso nesse momento rolam. E é aquele negócio, às vezes não é necessário ser o final de semana ou algo do tipo para você conhecer alguém ou você estar em contato com pessoas que chamam sua atenção. Pode ser nesse momento, tá? Eu vejo muito esse As de Copas como
te convidando a tomar iniciativas que envolvem o plano emocional, tá? Então, ou você está tomando iniciativas que envolvem sentimentos para agora, ou você pode estar recebendo esse tipo de atitude com relação a alguém. Uma coisa eu vou te dizer, Ares, não ignora os sinais, tá? Não ignora aquilo que começa para você no momento. A tua leitura está falando bastante dessa questão de início, de coisas que chegam, que aquecem seu coração. E quem sabe, Ares, agora é o momento de você deslanchar, tá? Deslanchar em algumas questões. Um conselho espiritual para a tua vida, para o momento, veio com o arcano do eremita. E o conselho que eu vou te dar é foca naquilo que tu já tem experiência, tá? Foca naquilo em que tu já pensou, que tu já de alguma forma, olha, eu me desapeguei daquilo para poder me apegar eu me desapeguei daquilo para poder me apegar em outras coisas que são úteis para mim. É como se o momento pedisse para você, Ares, foca naquilo que para você é prioridade, tá bom? Portanto, afirme assim: a minha semana será espetacular. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Bom, fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Touro, taurinas e taurinos, que a alegria de viver esteja contigo, touro, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, touro, para esta segunda-feira, dia 10, tá? Mais uma semana começando. O que é que os taurinos podem esperar desta segunda-feira, tarô, por favor? Vamos saber aqui agora, tá, touro? Muito bom te receber aqui no canal. Touro, olha, cinco de copas. Cinco de copas, um arcano que se remete à tristeza, à melancolia, a situações que de alguma forma podem te deixar ali muito meio que frustrado emocionalmente, tá? Talvez alguma coisa que está abalando aqui as tuas emoções. O que será, hein? Alguma coisa que abala, alguma coisa que vem. Ó, tem um 10 de ouros. Talvez, touro, possa estar rolando alguma preocupação com relação à grana, tá? Ou talvez certas exigências. Sabe quando a gente está vivendo aquela fase, ou tem aquele momento em que, para manter alguma coisa, de alguma forma, a gente acaba se apegando demais e isso se torna uma certa rigidez? Talvez seja o momento, Touro, aqui de você também pedir ajuda, tá? Pedir ajuda, não ter receio de contar com o apoio de outras pessoas. A gente aprende que na vida a gente precisa contar com o apoio de outras pessoas. Se a gente tenta colocar tudo em nossas costas, manter toda a estrutura, de alguma forma, direta ou indiretamente, pode pesar um pouco sobre nossas emoções. E o que eu estou percebendo aqui é que talvez tenha aqui alguma coisa que te gera medo, sabe assim, o medo de perder, o medo de não conseguir, mais uma semana que está começando, aí tem alguma coisa que está te assustando, ou aquele trabalho que você vai fazer, que você não queria fazer, poxa, mais uma semana está começando, eu tenho que fazer aquele trabalho, mas por um lado ou por outro, esse trabalho que eu faço me dá uma grana, mas de alguma forma me gera ali uma certa responsabilidade por ter que fazer aquilo. Eu percebo muito isso, tá? Você talvez naquela vibe que, ó, eu faço, eu ganho, mas não sei, né? Bata aquele sentimento. Vamos de mais previsão para o signo de Touro, tarô, por favor. Ó, Rei de Copas. Rei de Copas pode estar aparecendo aqui falando de uma pessoa na tua vida, pode ser um homem aqui, viu, que tem uma espécie de equilíbrio emocional, ou você vem adquirindo equilíbrio emocional, sabedoria emocional. É como se o momento estivesse dizendo assim: olha, você está sendo lapidado, touro, para algo maior. Então, tem dias que, de fato, as nossas emoções elas podem ficar um pouco balançadas, mas não deixa a peteca cair. Você já passou por isso antes, né? Às vezes é uma pressão que você está tendo no momento em que você já passou por essa pressão antes. E contar, sim, com o apoio de outras pessoas
de repente com uma palavra, de repente com um apoio emocional, pode ser bastante interessante para você. Alguns taurinos podem não estar recebendo isso diretamente de algumas pessoas, tá? Eu sinto muito isso. É como se às vezes você se doasse demais e você recebesse de menos. Aí talvez gera essa inquietação. Mas eu percebo que tem alguma coisa aqui que é construída. Tem um legado aqui no 10 de ouros. Então, às vezes, é só um sentimento temporário, viu, touro? Talvez até você precise, para agora, não tomar atitudes ou tomar decisões com base em sentimentos temporários, né? Variações de humor, eu diria isso. Às vezes bate aquela variação de humor que você já conhece muito bem, né? Aí é naquela variação de humor que às vezes você pode acabar se estressando demais com uma coisa, rolando mal entendidos emocionais, porque já tem aqui um legado, já tem aqui alguma coisa que está sendo construída. Então, talvez a segunda-feira ela vem para você, para alguns taurinos, é claro, você muito focado em continuar querendo construir algo grande na tua vida. Mas talvez essas inseguranças, esses fantasmas melancólicos, eles podem atrapalhar, touro, seja na sua vida amorosa, no seu trabalho, nas suas questões. Um direcionamento espiritual para você, para esse momento, veio a Rainha de Ouros. Olha que interessante. Então, talvez você precise também cuidar um pouco mais de si. É muito bom a gente querer cuidar de todo mundo que está perto da gente, mas é bom também a gente receber apoio das pessoas. Mas, Amorra, cadê essas pessoas? Olha, às vezes está mais próximo do que você imagina. Então, atenção para você não estar se responsabilizando demais, touro, com certas questões e de alguma forma esquecendo um pouco de você. Eu sei que está acontecendo muita coisa em tua vida, mas você também precisa entender que você é sua prioridade, tá bom? Afirme assim: a minha semana será de estabilidade. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fique com Deus, um abraço, touro, e até amanhã. Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, gêmeos, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, gêmeos, em especial para esta segunda-feira, dia 10. Que a alegria de viver esteja contigo, tá? Vamos ver o que é que vai rolar aqui na vida dos geminianos, e já virou aqui uma carta, e apareceu o arcano do julgamento, tá? Julgamento que fala muito sobre reuniões, sobre momentos cruciais, decisões que você pode tomar, uma visão mais analítica sobre as coisas, possíveis retomadas, tá? Ó, arcano do As de Copas. Então a gente está falando aqui, gêmeos, de um momento aonde você sabe exatamente aonde você quer chegar. Você sabe exatamente o que você quer. Sabe quando as dúvidas elas acabam? Então vejo aqui uma dúvida aqui acabando. Atenção, tá? Porque pode estar pintando nesse momento novas oportunidades na tua vida. E quando eu falo novas oportunidades, nem sempre é aquela oportunidade inédita. Pode ser novamente uma oportunidade para você estar começando algo. É aquele negócio, né? Eu tentei na semana passada, mas não deu certo. Mas agora eu vou tentar novamente, sabe? Eu vejo muito uma coisa aqui que eu vou citar para alguns geminianos, não sei se é para você em específico que está acompanhando, pode ser. Mas sabe quando você tentou uma coisa na segunda-feira passada e agora você vai ter novamente essa oportunidade? Eu estou sentindo muito isso, tá? Ou a oportunidade de ver uma pessoa de novo, ou a oportunidade de ir naquele lugar resolver aquela questão, ou de você retomando alguma coisa aí que estava parada de alguma forma e você retoma. Eu sinto muito também aqui, gêmeos, um momento de aprofundamento emocional. Tu pode sim estar ajustando aqui o compasso da onda, né, com alguém na tua vida. O que é muito importante, né? Às vezes o julgamento ele aparece para falar de renovação. O julgamento pode estar aparecendo aqui para falar possivelmente de perdão,
ou você recebendo o perdão de alguém, ou você perdoando alguém, né? Eu vejo muito esse As de Copas como as portas sendo abertas para você aqui, para esse momento, tá? Nossa, né? Eu estava no lugar certo, na hora certa. Eu estou começando mais uma semana diferente. Eu quero retomar antigos projetos na minha vida. Eu quero fazer aqui novamente de novo. Eu vejo esse tom, gêmeos, de alguma coisa renovando. Pode ter gente querendo renovar alguma coisa com você para agora? Eu vejo também que pode, tá? Esse As de Copas pode ser a entrega para você de algo, né? Vamos ter mais previsão para o signo de Gêmeos. E, gente, olha isso aqui, o arcano da estrela, outro arcano maior. Esse arcano da estrela, eu vejo muito aqui você muito próximo de realizar, Gêmeos, algo grande na tua vida. Porque esse arcano da estrela, ele me remete muito a falar não só de superação de crises, mas daquele momento em que você se sente mais inspirado. Nossa, dessa vez vai dar certo, sabe? É como eu falei para você agora há pouco, né? Eu tentei naquele dia, né? Eu tentei, ou nós tentamos naquele momento, mas agora as coisas vão dar certo. E eu vejo esse As de Copas, ele aparecendo como alguma questão emocional que vai te levar a essa estrela, a esse momento de mais conexão. O arcano da estrela também fala de conexões. Então pode ser aquele excelente momento aonde não só a sua inspiração ela está falando mais alto, mas você se sente mais esperançosa, mais esperançoso. E eu vou te falar uma coisa aqui com o arcano do julgamento, tá? Sabe quando a gente está fazendo um consórcio e o nome da gente ele é sorteado? Eu vejo muito isso, sabe? Assim, o seu nome sendo sorteado, sendo contemplado aí para algo, né? E a estrela vem com essa realização de um sonho ou até a realização em bater uma meta. Que bom, não é? Adoro o arcano da estrela e quando ele aparece, ele significa um momento de mais realização na nossa vida, ou seja, na sua vida nesse momento, tá? Qual o direcionamento espiritual para o signo de Gêmeos, tarô? Sete de paus, né? Então, assim, é conquista, é determinação, é partir para cima. Não tenha medo, Gêmeos, de lutar por aquilo que você acredita. Portanto, afirme assim: a minha semana será de sonhos realizados. Afirme: a minha semana será de sonhos realizados. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Gêmeos, abraço, até amanhã. Signo de Câncer, cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Câncer, para as próximas horas, em especial para essa segunda-feira, Câncer, dia 10, tá? Vamos ver o que é que vai rolar nesse começo da semana para os cancerianos, tarô. Por favor. Signo de Câncer, Sol, Lua, o ascendente em Câncer. Rei de Copas, tá? Rei de Copas me remete muito a uma energia advinda de você ou advinda de alguém aí, Câncer, que fala muito de sabedoria emocional, amparo emocional, conhecimento, uma postura, é quando as emoções elas falam em primeiro lugar, né? Antes de pensar com a razão, tá pensando com o coração. Ó, arcano do três de ouros. Possíveis contatos aqui, Câncer, você pode fazer no momento que são contatos que de alguma forma eles têm uma grande progressão de funcionar. Tu pode estar trocando ideias agora com pessoas que são muito influentes. Tu aproveita, tá? Aquele negócio, né? A vida às vezes coloca a gente diante de pessoas que a gente tem que aprender, tem que ficar ligado, tem que ficar ligada, tem que perguntar, tem que conhecer, tem que trocar ideia. Eu vejo muito aqui o sistema de parcerias e de colaborações falando um pouco mais alto aqui na tua vida, tá? Talvez até você cercado de pessoas no momento ou trabalhando com algumas pessoas.
Então, para alguns aqui vai ser um momento muito favorável para essas expansões. Inclusive, em outro aspecto, até na tua vida pessoal, tá? Na tua vida pessoal pode estar rolando aqui alguns avanços, algumas questões, algumas negociações. Que bom, né? C3 de ouros é sempre um arcano que se remete a crescimento, né? Algo que está crescendo, algo que cresce. Ó, e o arcano do 10 de paus, né? 10 de paus que fala de um esforço. 10 de paus que fala de um sentimento de cansaço, né? Por que não falar de cansaço? Mas para alguns cancerianos, aqui pode estar falando o câncer de uma nova responsabilidade chegando para você. Por mais difícil que pareça, viu? Assim, poxa, estão colocando esse negócio, esse peso nas minhas costas. Vai estar rolando isso. E você sabe que você é uma pessoa muito proativa e muito dedicado. Tem cancerianos que nesse momento se encontram com um nível de dedicação muito grande. E é como se o teu esforço, câncer, ele fosse o teu esforço ele fosse percebido pelas pessoas, ou o teu esforço vai valer a pena. Eu vejo muito isso, sabe? O teu esforço valendo muito a pena para esse momento. Às vezes falta pouquinho para você chegar onde você quer chegar, e esse 10 de paus ele implica justamente, poxa, eu não desisti, né? Eu coloquei nas minhas costas aqui alguma coisa, mas eu não desisti. Inclusive, através dessas colaborações, você pode encontrar até o apoio de alguém aqui, né? Às vezes a gente está naquela, poxa, está pesando demais para mim, eu tenho que compartilhar isso com outras pessoas. Pode ser no campo de relacionamento, você precisando compartilhar responsabilidades, mas eu vejo muito esse 10 de paus também falando de final, né? O final de um momento que foi mais tenso, o final de um momento que foi mais complicado. Então, para alguns, essa segunda-feira ela pode ser marcada com essas ondas, sabe? Eu preciso do apoio de pessoas para diminuir essa minha pressão, ou é aquele momento em que de fato eu me encontro mais aliviada, porque eu consegui dividir essas responsabilidades com algumas pessoas. Mas aqui pode indicar uma coisa muito boa, viu? No sentido de que, ó, o negócio aqui vai ser um pouco pesado para você, mas você vai ter essa capacidade de superar essa barra. E é aquele negócio, canceriano não perde a oportunidade. Canceriano não perde a oportunidade. Depois você comenta aqui para mim, perde não, tá? Um direcionamento espiritual para o signo de câncer, olha só, o 3 de copas. Leveza, que inclusive até combina com esse 10 de paus. Leveza. Apesar de qualquer coisa, câncer, zere sempre pela leveza. A leveza dos contatos, a leveza dos relacionamentos, a leveza da vida. A vida te convida a carregar responsabilidades, mas a vida também te convida a ser mais leve, tá? Afirme assim: hoje eu só quero paz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Tá bom? Fica com Deus, Câncer. Até amanhã. Leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão. Vamos lá para a tua leitura de tarô para essa segunda-feira, dia 10 de novembro, tá? Muito bom te receber aqui. O que é que vai estar rolando aí nas próximas horas? Vamos saber aqui agora, tá? Signo de Leão, tarô, graça e paz. Leão, seguinte, cara. Ó, semana aí, ó, começando, né, literalmente agora na segunda-feira, com 8 de paus. 8 de paus fala de muitas novidades, viu? Muita coisa para fazer, muita coisa se intensificando, a vida a todo vapor, né? Eu diria que agora tudo acontecendo muito rápido. Rapidez, né? O 8 de paus vem com coisas rápidas, trabalhos rápidos, demandas que aparecem para você. Que é assim, ó, pega agora, tem que ir agora, não posso deixar para ir depois. Que mais, Tarô? Ó, a calma, né? A temperança. Temperança que significa, inclusive, para alguns leoninos,
possíveis auxílios que você pode receber, tá? Ou o controle das demandas. Leonino, assim, quando Leonino quer, Leonino pega tudo que está na frente, né? Abraça tudo que tem que ser abraçado. Mas a temperança também promete aqui, Leão, momentos em que você vai se encontrar mais tranquilo, mais em paz, tá? Ah, Monra, tô querendo, né? Ao mesmo tempo que eu quero que as coisas se movimentem na minha vida, eu quero também que eu receba essa paz, eu receba essa tranquilidade. Esse arcano da temperança pode estar simbolizando, cara, um momento de mais tranquilidade, né? Pelo menos em algum campo aí da tua vida, as coisas meio que se ajustam, meio que se aquietam, o que pode ser muito favorável para alguns leoninos para esse momento, viu? O amor aceito, creio. Pois é, as demandas aumentam, mas ao passo que as demandas aumentam, a paz também aumenta, né? A tranquilidade também aumenta. O que mais, tarô, por favor? Ó, 6 de espadas. Então, temos aqui uma situação que também vai estar rolando, Leão, aonde você está deixando algo para trás, está seguindo em frente, sabe? Está virando a página. Pode rolar também uma despreocupação aqui com algumas questões? Pode. E aqui vai mais para aqueles leoninos mais ansiosos, né? Às vezes a ansiedade ela bate de uma forma que nos incomoda. Talvez porque algumas coisas elas são meio que imprevisíveis e a gente fica naquela, cara, vai dar certo, cara, eu vou resolver isso, ah, como é que vai ser aquilo? E esse arcano dos 6 de espadas, ele me remete muito a você talvez se colocando um pouco mais distante, né? Você seguindo o rumo. É como se você tivesse que seguir o rumo de algumas questões, Leão, sem olhar tanto para trás. Às vezes, decisões que você toma, comportamentos que você tem, você às vezes pauta demais nos outros, como os outros irão se sentir, e você acaba esquecendo de você mesma, de você mesmo. Então, eu vejo muito aqui no 6 de espadas essa transição que você está fazendo. Cara, eu vou tomar essa decisão e vou seguir em frente. Então, pode sim estar rolando aqui, Leão, não só um momento de reconciliação, mas um momento em que talvez você não queira dar tantas satisfações. Você quer seguir seu fluxo, você quer seguir seu flow. Para isso, algumas coisas têm que ser deixadas para trás? Sim. E o que eu sinto com esse arcano da temperança e com os 6 de espadas, eu vou sintetizar em uma palavra: alívio. Alguma coisa vai ser aliviada na tua vida. Ai, aquela conta que eu não conseguia pagar, aquela questão de relacionamento que estava ali de alguma forma me incomodando. Então a vibe para esse momento, Leão, é talvez uma segunda-feira que, apesar dos acontecimentos rápidos demais que acontecem nesse momento, vão trazer para você uma sensação de alívio e de transição, tá? Que bom, né? Que bom. Qual o direcionamento para o signo de Leão, Tarô, por favor? O direcionamento, Leão, veio com o arcano do 4 de ouros. E eu vou te falar uma coisa: foca na estabilidade, foca naquilo que te dá segurança, mas sem se prender tanto, Leão, tá bom? Afirme assim: a minha semana será de estabilidade. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, Leão. Um abraço, até amanhã. Virgem, virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja com você, Virgem. Vamos lá para a tua leitura, Virgem, para essa segunda-feira, dia 10 de novembro, tá? Vamos ver o que é que vai rolar nas próximas horas. Claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá, Virgem? Graça e paz. Vamos ver o que é que vai aparecer aqui no tarô, por favor. Virgem, como estamos aí para essa segunda-feira, tá? Arcano 3 de paus. 3 de paus é um arcano de visão, tá? Situações que rolam aqui agora de progressão. Você sabe já, né? Você está vendo o panorama geral de uma situação.
Podemos dizer que são virginianos visionários? Sim, tá? Virginianos visionários, livres, quatro de espadas. O quatro de espadas ainda continua muito numa vibe virgem, de distanciamento em alguns relacionamentos, ou você apertando o pé no freio com relação a algo, tá? Você aperta o pé no freio com relação a alguma coisa em tua vida, ao passo que talvez você vai estar dando atenção a uma outra questão. Às vezes é aquilo, eu preciso colocar aquela situação em stand-by para eu poder focar em outras questões, para eu poder seguir adiante. Então, eu diria que é um dia, é um momento, virgem, onde algumas prioridades elas podem estar mais presentes na tua vida. Só que fica um pouco atento, tá? Porque o quatro de espadas ainda se remete muito à passividade, sabe? À despreocupação, a não ficar tão conectado com uma questão. Aí isso pode se tornar estagnação, tá? Rei de Ouros aparece aqui. O Rei de Ouros pode estar implicando a energia de uma pessoa nesse momento em tua vida. O Rei de Ouros ele aparece aqui para falar sobre estabilidade, sobre proatividade, sobre trabalho. Por isso que eu falei que talvez esse é um momento, virgem, aonde você vai estar zelando por algumas prioridades. E talvez agora a maior prioridade seja em você focar naquilo que vai te dar lucro, que vai te dar retorno de alguma forma, tá? Inclusive, para alguns virginianos, é importante aqui você ouvir o que alguém está te dizendo. Às vezes é um conselho, é uma dica, é um toque, é um patrão, é uma patroa, é uma namorada, é um namorado, que vem com essa energia de mais estabilidade. Talvez, eu vou até falar uma coisa aqui para alguns virginianos. Tem uma pessoa aí, virgem, que quer te ajudar, que quer te dar amparo, mas é como se você precisasse também tomar certas atitudes. Pode ser o oposto em algumas situações aqui? Pode ser o oposto. Às vezes é alguém aí que precisa tomar alguma atitude com relação a você, porque você gosta de questões estáveis. E esse rei de ouros aqui, ao que parece, ele fala muito de um momento onde o trabalho, a estabilidade, o lucro, o empreendimento. A gente está falando aqui de empreendimento. Fala mais alto, tá? Então eu diria que é aquele negócio. Não se deixe, tá? Não se deixe levar pela estagnação. Não se deixe levar pelo próprio isolamento. É como se a vida tivesse te dizendo assim: olha, Virgem, é mais o início de semana, né? Então não está tendo tanto tempo aí para ficar parado, não. Tem coisas que de fato tem que dar aquele freio, né? Você tem que refletir um pouco. Mas outras, você não deve perder a oportunidade de zelar por tua estabilidade. O momento ele pede luz, câmera, ação em alguns campos aqui da tua vida, tá? Ó, cinco de ouros aparece aqui no arcano na casa do conselho para esse momento. E eu vou falar uma coisa aqui para alguns virginianos, tá? Olha, virgem, a boca, ela tem poder. Então, cuidado com o que você fala. Ai, amor, não sei o que tu quer dizer. Então, aqui é uma coisa específica para alguns virginianos. A boca tem poder. Então, cuidado com algumas coisas que você fala, às vezes até mesmo uma energia que vibramos, né? Ou de escassez, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Talvez seja o momento de você focar na melhora, focar na conquista. Vamos fazer um mantra, virgem, para atrair dinheiro. Não tenho receio de falar dinheiro, não. Afirme assim: a minha semana será de lucro. Afirme: a minha semana será de lucro. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, Virgem. Até amanhã. Libra, Librianas e Librianos, que a alegria de viver esteja com você, Libra.
todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Libra, para as próximas horas, em especial para esta segunda-feira, dia 10 de novembro, tá? Muito bom te receber aqui. O que esperar das próximas horas, dessa segunda-feira? Claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá bom, Libra? Sete de espadas, hein? Sete de espadas que pode sim estar falando de ter mais cautela, cuidado com negociações, com mentiras, com omissões, com autossabotagem, tá? Principalmente autossabotagem, seja ela de qual natureza for. Ficar um pouquinho mais estratégico, viu, Libra? Ficar um pouquinho mais atento. Às vezes a gente está se autossabotando e nem está percebendo, ó. Cinco de copas. Aqui pode estar falando, sabe de quê, Libra? De um momento onde você está se deixando levar demais. Está se deixando levar demais por algumas questões, e isso pode sim, de alguma forma, estar fazendo com que você jogue a sujeira para debaixo do tapete e não perceba, tá? Aí gera esse desconforto. Eu vejo muito o cinco de copas como um arcano que se remete a desconforto. Ou até situações em que você pode estar se colocando em risco demais e não percebe, né? E às vezes são riscos emocionais, às vezes é a gente muito preso a um ponto, às vezes o problema não é nos outros, o problema também está na gente, na forma que a gente reage, percebe algumas situações, não comunica, não conversa, aquilo que está incomodando fica muito preso dentro de você. Aqui pode ser uma questão de relacionamento, tá? Se for uma questão de relacionamento, eu percebo muito, Libra, que o que está faltando aqui é um diálogo mais sincero. Porque quando não tem diálogo, quando não tem sinceridade, algumas coisas mesmo que não se sustentam em qualquer relação. Aí gera esse mal-estar, gera essa sensação de que, poxa, cara, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu não estou legal. Mas e aí? O que eu estou sentindo? Eu devo levar em consideração ou não devo? Às vezes, quando você coloca na cabeça que não deve levar em consideração, isso também pode ser uma autossabotagem, tá? Aí aqui pode estar falando desse desânimo. Aqui tem, eu vejo muito situações, Libra, que de alguma forma tem aqui um certo desânimo. Agora, isso tudo pode estar acontecendo porque alguma coisa está escondida. Ó, arcano 10 de copas. O 10 de copas é um arcano que se remete muito à contemplação emocional, a alegrias, a algo que de fato, sabe, deixa você conectado com pessoas. Tu está passando por alguma situação, Libra, que de alguma forma está sendo um peso sustentar um legado emocional? Porque esse 10 de copas aqui, com esse contexto que eu estou vendo aqui para teu momento, é como se você talvez não estivesse percebendo certas coisas que estão acontecendo em tua vida. Beleza, às vezes tem algumas coisas ruins que estão acontecendo naquele ponto, e a nossa vida ela é muito cheia de sazonalidade. Nunca está ruim em todos os campos da nossa vida. Nunca está ruim. Isso é um fato. Nunca está ruim. Se você parar para analisar, independentemente de qualquer coisa, pelo menos você está tendo acesso à internet. Para estar vendo essa previsão. Independentemente de qualquer coisa, você tem o que comer. Então eu vejo muito aqui essa questão de que, apesar dos pesares, tem aqui alguma coisa que foi construída com esse 10 de copas.
Então eu diria que é aquele momento, Libra, que você precisa não jogar a sujeira para debaixo do tapete. É buscar mais clareza e buscar mais revelação dos fatos, para você poder se encontrar nessa felicidade. Felicidade, é importante dizer que ela é sazonal. Às vezes a gente está muito bem, às vezes a gente está muito mal. Mas o que eu percebo aqui no 10 de Copas é que, apesar de qualquer coisa, tem um legado aqui que foi construído. E olhar para aquilo que foi construído é mais importante do que ficar preso a algo que deu errado, tá? Então, atenção com a autossabotagem. Portanto, afirme assim para esse momento, tá? Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Deixa aqui nos comentários esse mantra, Libra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Escorpianas, escorpianos, que a alegria de viver esteja contigo, Escorpe, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, escorpião, para as próximas horas. Em especial, Escorpe, para esta segunda-feira, dia 10 de novembro, tá? Muito bom te receber aqui no canal, graça e paz. E qual a mensagem, tarô, para o signo de Escorpião? O que é que vai estar rolando aqui nas próximas horas? E vamos de tendência, tá, Escorpio? Hoje eu estou nas tendências independentes aqui para você. Escorpio, ó, 10 de espadas. 10 de espadas pode estar se remetendo ao final de um momento aí que pesou muito sobre você. Aqui a gente está falando de finalizações, tá? Certas coisas que tendem a finalizar agora. Pode ser uma preocupação, tá? Algo que vinha te preocupando, que vinha causando algum estresse. Esse 10 de espadas é um arcano que se remete sim a deu errado, mas é o final, é uma renovação, vou dar a volta por cima. A carruagem, o carro, né, que fala sobre retomar controle, sobre contatos, sobre deixar para trás, sobre focar. Então existe aqui um momento de determinação em tua vida que vai te levar a uma melhora. E a vida é assim, né? Tem coisas que dão errado para que outras coisas possam dar certo. Eu vejo muita carruagem ela vindo falar sobre isso, ver esse arcano maior. É você retomando o controle de algumas situações. Talvez até, Scorpio, retomando o controle de situações da semana passada, né? O BO foi na semana passada e agora você está retomando controle. O que mais, tarô, por favor? Ó, a temperança, tranquilidade, auxílios, entendendo o tempo das coisas. Aqui se remete muito para alguns escorpianos, vindo para falar de que às vezes nem vale a pena forçar tanto. Às vezes é zelar mais pela harmonia do que simplesmente se jogar em certas questões que não valem a pena nesse momento. É entender o tempo das coisas. Então, por mais que a gente ache que uma coisa ela não vai acontecer, ela acontece. E quando ela acontece, escorpião, ela acontece no dia certo e na hora certa. E eu vejo essa tendência aqui de temperança, ela rolando desse momento em tua vida, para dizer assim, olha, que bom que você esperou, que bom que você teve paciência. O processo ele pode ser um pouco mais custoso, pode ser um pouco mais danoso, mas às vezes a paciência é o melhor recurso que você pode utilizar. Então a temperança aparece aqui como a paciência. Talvez até você sim se encontra no estado de espírito mais tranquilo, possivelmente até depois dessas finalizações. Rei de espadas. Aqui pode estar falando de contatos, tá? Contatos, conversas diretas, intelectualidade, conselhos que você pode receber de pessoas, ou você, essa pessoa, Scorpio, que agora tem algumas situações aqui em que você se sente mais inteligente para fazer, mais capacitado para fazer. Eu diria até que para alguns, usar o seu poder estratégico é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Ser mais estratégica, ser mais estratégico em alguns pontos aqui na tua vida pode ser
pode ser algo muito positivo para você. Pode ser algo muito pertinente para você. É escolher muito bem as palavras. Eu diria até para alguns escorpianos. Tu pode estar vivendo nesse momento uma vibe de mais independência. E entenda, você tem a sua personalidade. E Scorpio, vão falar de qualquer jeito da sua personalidade. Vão falar de qualquer jeito da sua personalidade. Às vezes você não tem que mudar para poder agradar alguém. E o Rei de Espadas, ele é o que é, cara. Ele não está preocupado em, pelo menos é um arcano de energia para esse momento, e às vezes não está tão preocupado com o que vão achar ou deixar de achar, não. Aqui fala de personalidade. Então, talvez a segunda-feira venha aí para alguns escorpianos, mostrando que ter personalidade é algo mais forte do que você imagina. Seja você, cara. Corta o que tem que ser cortado. A segunda-feira pede cortes, pede deixar para trás aqui alguma coisa e entender o tempo das coisas. Portanto, afirme assim, Scorpio, sem medo. A minha semana será de vitória. Afirme. A minha semana será de vitórias. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Sagitarianas, sagitarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Sagita, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Sagita, para as próximas horas, em especial para essa segunda-feira, dia 10, tá? Hoje eu estou no modo tendências, então tu já sabe, né? Segunda-feira começando com tudo, vamos lá para o signo de Sagitário, tarô. Quais são as informações? Sagita, ó, a Imperatriz. Imperatriz que já saiu para você nos últimos dias, tá? Arcano que se remete à criatividade, à fertilidade, a poder feminino. Ah, mas eu sou homem. Poder feminino. Às vezes é aquele negócio, né? Você entrando em equilíbrio com o seu poder feminino. Aqui fala de magnetismo também, né? Você é muito magnética, muito magnético para colocar algo em prática, para tirar uma ideia, para cuidar mais da sua saúde, né? Às vezes fazia tempo que você não postava aquela foto bonita, sabe? Você posta aquela foto bonita que chama a atenção das pessoas. Dois de espadas, tem situação aqui que tá na dúvida. Dois de espadas que se remetem a indecisões, a evitando, é aquele negócio, né? Para eu poder evitar me estressar, eu evito tomar uma decisão. O dois de espadas pode te colocar assim em situações de estagnação. Você sabe que precisa tomar partido de algo, você sabe que tem que fazer uma escolha, mas parece que é meio que difícil. Tá? Tem aqui uma dificuldade, Sagitário, de você chegar a um denominador comum e lidar com a possibilidade de ter conversas um pouco mais difíceis com algumas pessoas e cravar, bater o martelo. Talvez seja aquele momento em que você precisa escutar um pouco mais o seu coração e a sua mente e dar uma equilibrada e tirar dos olhos as vendas que podem estar de alguma forma deixando você em cima do muro, tá? O dois de espadas tem muito essa questão de ficar em cima do muro, de não saber o que é que faz. E querendo ou não, isso pode se tornar algo que você, sem perceber, pode ficar estagnada ou estagnado nesse ponto. Ó, outro arcano de poder feminino, Rainha de Copas. Essa Rainha de Copas, ela fala de sensibilidade. Essa Rainha de Copas pode estar falando da personalidade de alguém. Quando aparece no tarô cartas de corte, cara, ou é você que está com essa energia, ou tem alguém aí que tem essa energia, tá? Aqui eu vejo a figura de alguém que pode ser importante para você no momento, que te acolhe, que te oferece carinho, que te oferece apoio. E talvez seja esse o ponto que você tenha que ir, né? Não tem coisa melhor do que a gente ficar próximo das pessoas que nos dão aquele auxílio, aquele carinho que queremos. Aqui pode ser uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa, um amigo, uma energia materna também, de mãe, de entes queridos.
Mas aqui eu vejo aqui pessoas que têm essa característica, Sagitário, que pode ser uma coisa muito benéfica para você, tá? Aquela que se entrega emocionalmente. Que para campo amoroso pode ser uma possível escolha que você venha fazer, que seja algo bem bom para você, tá? Vejo isso. Que mais, tarô, por favor? Ó, gente do céu, a gente começou com a imperatriz e terminou com o imperador. A vida do sagitariano no eixo. É aquele negócio. Sagitariano está passando por uma fase de transformação e não quer nada inseguro. Sagitariano quer algo estável. E o que eu vejo aqui, Sagita, é o momento em que coisas se concretizam em sua vida. E o imperador vem com essas concretizações. Esse domínio, você dominando uma situação. Possivelmente tem até relação com essa escolha difícil que você faz ou essa conversa difícil que você tem, que vai trazer para você essa estabilidade. Para trabalho eu vejo aqui um bom dia para você, principalmente se for um dia para organizar finanças, se for um dia para ter contato com pessoas e fechar parcerias. Se prepara, tá? Porque tem aqui uma base de muita estabilidade. E talvez você precise ir para essa vibe de estabilidade, para aquilo que é certo, para aquilo que é seguro. Porque eu vejo na figura do imperador essa segurança que você pode ter, tá? Grandes poderes traz grandes responsabilidades. Afirme assim, Sagita, para essa semana, afirme assim, sem medo. A minha semana será estável. Coisa boa, né? A minha semana será estável. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, Sagita. Até amanhã. Capricornianas, capricornianos, que a alegria de viver esteja contigo, Capricórnio, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Capricórnio, para as próximas horas. Em especial, Capri, para essa segunda-feira, dia 10, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, tá? Signo de Capricórnio. Hoje eu tô ligado no modo tendência e vamos ver o que é que vai estar rolando aí nas próximas horas, tá, Capricórnio? Por favor, Capri. Olha, tem uma questão aqui, Capricórnio, importante para você nas próximas horas, tá? É aquele momento em que zelar pela honestidade, zelar pelo que é certo, é a melhor coisa que você pode fazer. A melhor coisa que você pode fazer. Hoje, para esse momento, eu quero zelar por aquilo que é certo. A justiça fala sobre plantar, sobre colher aquilo que plantamos. Questões burocráticas, questões que envolvem contato com pessoas e acordos podem estar acontecendo no momento. Agora entenda, a imparcialidade, ela fala mais alto. Às vezes você tem que ser honesto consigo mesmo, imparcial consigo mesmo e imparcial com algumas situações aí. A justiça, ela fala de reflexões sobre o que vem dando certo, sobre o que vem dando errado, sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu não estou fazendo, tá? Então pode estar pintando aí essa espécie de julgamento, né? Apesar do arcano ser da justiça, pode sim estar pintando aí certas situações em que você possa se colocar em xeque. Não, a mudança que eu tenho que fazer é aquela. Se eu quero ter resultados diferentes, a mudança que eu tenho que fazer é aquela. É aquele acordo que eu tenho que fazer com aquela pessoa. É aquilo que eu tenho que buscar. Nove de ouros aparecendo aqui. Nove de ouros, um arcano muito bom para financeiro, tá? Para questão de empoderamento, de liberdade. Talvez até você investindo em alguma coisa. Tá pensando em investir em alguma coisa? Talvez agora seja um bom momento para isso, viu? Momento de investir, momento de usufruir daquilo que você tem. Vamos ver mais previsão. Ó, Rainha de Copas. Aqui pode estar falando de você ou da figura de alguém aí na tua vida, tá? E essa Rainha de Copas, ela entrega muito sentimento.
Então, tu pode estar lidando com pessoas emocionadas. Não, não diria pessoas emocionadas, no sentido de que, nossa, que pessoa emocionada. Não, eu vejo muito essa Rainha de Copas aqui, talvez você recebendo um apoio emocional de pessoas. Sabe assim, às vezes a gente quer fazer uma coisa, né? Como eu falei aqui, às vezes você quer começar um projeto e queria receber o apoio de alguém. Aqui pode ser um apoio que você receba do seu amorzinho, tá? Se não for um apoio que você receba do seu amorzinho, é alguém que te apoia, é alguém que te incentiva, é alguém que tem muita empatia, viu? Tu pode estar lidando aqui com uma pessoa que tenha muita empatia. Provavelmente até para alguns aqui, você tendo relação com signos de água, seja peixes, seja escorpião ou câncer, tá? Que são signos que têm um grande grau de empatia. Vamos de mais previsão. Ó, cavalo de paus. Gente, aqui tá a cara de você colocando ideias em prática, viu? Para alguns aqui, pode ser capricorniano encontrando uma renda extra. Aquele negócio, ó, eu vi, cara, que se eu investir ali naquele negócio, as coisas elas podem trazer para mim lucro, né? E esse cavalo de paus pode ser você com esse investimento, tendo essa coragem, essa ousadia para ir na direção dessa aventura. Esse cavalo de paus ele se remete muito a essa tendência, sabe, de um comportamento que você tem, que eu diria até mais impulsivo. Às vezes, oportunidades que aparecem agora que você pega com força, você aproveita o que aparece para você. Então, eu diria, Capricórnio, que é aquele momento em que você tem que aproveitar, cara. Aproveita. Vão falar de qualquer jeito. Você só vai saber se dá certo se você tentar. Para esse momento é isso. Você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Portanto, afirme assim. Bora colocar uma outra para a semana? Afirme assim: a minha semana será espetacular. Afirme: a minha semana será espetacular. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Aquário, para as próximas horas. Em especial, Aquário, para esta segunda-feira, dia 10, tá? Muito bom te receber aqui. Hoje eu estou ligado no modo tendência. Vamos embora com um monte de tendência que eu vou trazer para você aqui agora. Aquário, vamos lá. Segunda-feira para os aquarianos, arcano do diabo, arcano que pode estar se remetendo à cobiça, a perigos, a se colocar em risco, a vícios, a más influências, tá? Mas também, tá? Você pode estar naquela vibe muito de conquistar, né? Quero conquistar terreno. Vou para cima, vou com tudo. Ó, tá vendo? Ó, 10 de ouros. É, Aquário, aquele negócio, né? Eu quero é lucrar. Eu quero é lucrar. Agora atenção, porque tu pode cair em algumas tentações aqui, viu? Tô sentindo cheiro de tentação. Ou tentação para gastar mais do que pode, ou tentação muito material aqui para algumas questões. Não que isso seja negativo, tá? Mas tem sim aqui um grande apreço por trabalhar e querer fazer mais. Arcano do Mago, iniciativas. Arcano do Mago que pode estar representando aqui você colocando uma coisa em prática, manipulando. E olha, tu pode estar manipulando aqui uma história ao seu favor. Tá? Você pode estar manipulando aqui uma situação, Aquário, ao seu favor, tá? Talvez é aquele momento em que você tenha que fazer a magia. É aquele momento em que você tenha que reunir os elementos que estão na mesa para criar aquilo que você deseja. E o mago, ele se remete a falar muito sobre isso, tá? Então tem uma tendência aqui com esse mago de você conseguindo falar muito bem, se expressar muito bem, provar as coisas para as pessoas. Tu pode estar provando aí certas questões para algumas pessoas. E ó, 8 de ouros. Olha, Aquário. Claramente aqui, nas próximas horas, eu sei que não vai agradar a todos, e nem é para agradar.
Mas a tua vibe aqui, para alguns aquarianos, está meramente pautada em trabalho, em lucrar. É aquele negócio, hoje eu quero é ganhar dinheiro, hoje eu quero ganhar prestígio, hoje eu quero manter meu legado. Pode estar implicando, inclusive, aqui, para alguns aquarianos, dinheiro que você recebe. Agora, atenção, eu vou repetir o que eu falei no início da leitura. Com o arcano do diabo aqui, talvez você tenha que ficar um pouco atenta ou atento a más influências. Nem sempre o caminho. Não, nem sempre não, que é isso? O caminho errado pode custar caro. O caminho errado pode custar caro. Aí pode ser um perigo para você. Seja no seu campo de relacionamento, seja no seu campo de trabalho. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho para você. É aquele momento em que você quer conquistar mais? É, vejo muito isso. E com esse 10 de ouros aqui, envolve pessoas, envolve compartilhamento. E o 8 de ouros vem com performance, vem com trabalho, vem com desenvolvimento pessoal. A tua vida, para as próximas horas, Aquário, pode estar muito pautada em construir uma estrutura. Mas para construir essa estrutura tem que ter fidelidade, tem que ter respeito, né? O arcano do diabo aqui, inclusive, pode estar falando de relações que não fazem o menor sentido, sexo, ciúme desenfreado. Então é aquele momento em que você também precisa analisar o que é que está te agregando e o que não está te agregando. E focar naquilo que vai trazer para você retorno, tá? Retorno. É bom cobiçar, né? É bom cobiçar. E o arcano do diabo, ele fala muito dessas cobiças, essa energia muito grande de eu vou conseguir. Sai da frente que eu vou conseguir. Afirme assim, Aquário. A minha semana será de conquistas. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Peixes, piscianas e piscianos, que a alegria de viver esteja contigo, peixes, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, piscianas e piscianos, para essa segunda-feira, dia 10 de novembro. Hoje eu estou ligado no modo tendências, né? Vamos ver aqui como é que tá as tendências para os piscianos para as próximas horas. Por favor, tarô. Que sair na mesa eu te conto, tá, peixes? Claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá? Peixes, olha, novamente arcano do julgamento. Já apareceu para você o arcano do julgamento muito na última semana. Julgamento que pode estar falando, peixes, aqui daquele momento em que você sabe exatamente qual decisão você tem que tomar. Projetos que você pode retomar, perdões, renovações, reconciliações, tá? Então, assim, é o pisciano aí talvez querendo começar uma nova história, querendo começar diferente alguma coisa, né? E o julgamento ele pode estar vindo com essa clareza, com essa renovação aqui, viu, peixes? Rapaz, para logo de cara, numa segunda-feira, né? Independentemente da hora que você veja essa previsão, ela é para esse início de semana. Aparecer um julgamento, é porque alguma coisa tem aí, viu? O Juju, cara. Juju. Eu nem me lembro quando foi a última vez que apareceu um Juju na vida do pisciano. Justiça e julgamento. Peixes. Uma situação aí parece que vai entrar em equilíbrio. Agora se prepara, que você vai colher aquilo que você plantou. Para alguns, nossa, pode ser algo muito bom. Mas para outros aqui, viu? A peteca pode esquentar e você vai perceber, eu preciso mudar. E a justiça, ela fala sobre essas questões de integridade. De, olha, eu tenho que mudar. A verdade, tem uma verdade aqui, peixes, que vai estar recaindo sobre você no momento
que vai te fazer perceber certas coisas que você não percebia antes. Eu tinha pensado nessa carta. Eu tinha pensado nessa carta. A roda da fortuna. Peixes do céu. Eu tenho que quebrar aqui o protocolo e trazer para tu uma mensagem à parte, tá? Não fiz para nenhum signo e vou trazer aqui uma mensagem à parte para os piscianos, no meu livrinho mágico, né? Porque, na verdade, peixes, olha, essa rodinha da fortuna é justamente para dizer: você colhe aquilo que você planta. Então, talvez seja esse momento, piscianos, em que a tua vida está passando por uma grande transformação. Eu sei que, né, nossa, todo dia fala que a minha vida está passando por uma transformação. Mas uma transformação como essa, tá? Quebrando aqui o protocolo, vou trazer para você uma mensagem à parte, tá? Principalmente no campo da espiritualidade, para tu levar um pouco aqui em consideração. Porque o que eu vejo aqui são relações kármicas, são relações de destino, não tem como você fugir de certas coisas. É assim, peixes. Às vezes a vida nos coloca em situações em que a gente não tem como fugir. E talvez essa segunda-feira ela venha para você com essa intensidade. Esse momento em que você dá um giro de 380 graus na tua vida, sabe? Porque eu tenho aqui três arcanos maiores e os três falam de momento decisivo. Pode ser uma grande renovação espiritual na tua vida, peixes, uma grande renovação, um despertar, um sair de um padrão, um equilíbrio, a verdade, a reparação, sabe? Mudanças inevitáveis que acontecem aqui com o arcano da roda da fortuna. A colheita que vem, ou seja, é aquele momento em que o que você plantou, você vai colher. Você vai colher. Para a vida amorosa, eu diria até para alguns piscianos, se prepara para uma reviravolta geral aqui na tua vida, mas geral mesmo. É você saindo de um padrão emocional, se desapegando de algo muito grande. Pode implicar, inclusive, uma grande reconciliação entre você e alguém do passado, eu tenho que dizer. Relação de destino, assim, de duas pessoas que, olha, é desse jeito. Alguns casais aqui podem estar passando por uma grande redefinição de relacionamento. A relação está se redefinindo. E essa roda aqui, ela vai trazer aquilo que vocês plantaram. Então, relacionamento que não houve traição, relacionamento que não houve mentira, que não vinha com o kkkk, vai permanecer junto. Mas relacionamento, cara, que vinha aí fragilizado e não sei o que, e não sei o que, não sei o que, não se sustenta mais. E essa roda da fortuna pode estar indicando isso. Términos. Justiça, julgamento e roda da fortuna. Pode estar indicando términos, tá? Términos mesmo. O que estava travado em alguns campos da tua vida pode também ter mudança. E a mensagem para você é essa. Você vive um poderoso momento de karma e libertação. A vida te convida a despertar, a equilibrar, a transformar. O que parece castigo é, na verdade, um realinhamento. Confie, o universo está te colocando aonde você exatamente precisa estar. Afirme assim, peixe, sem medo. Aceito as mudanças. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço e até amanhã.